Boa tarde a todos. Todos me ouvindo bem? Sim, Sim? Ótimo. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Fórum Online. Eu sou a Adriana Vieira, sou supervisora do setor educacional da Controlab, e a nossa ideia hoje é esclarecer algumas dúvidas relacionadas aos nossos relatórios do Inside Proficiência. Então, eu vou pedir para que vocês interajam conosco, né? Coloquem as dúvidas de vocês no chat e também podem levantar a mãozinha, que é uma ferramenta que tem aqui no Google Meet, que sempre que possível a gente vai interromper para poder esclarecer algumas dúvidas, tudo bem? Algumas dúvidas que a gente não conseguir esclarecer ainda durante a transmissão, a gente vai disponibilizar posteriormente as respostas junto com a gravação, que vai ficar disponível no nosso site, no menu Ajuda, ok? Pessoal, esse fórum, ele de hoje, ele está direcionado aos segmentos de microbiologia, físico-químico, hemoterapia e veterinário. Na semana passada, nós fizemos um fórum também abordando o mesmo assunto, mas a gente abordou algumas funcionalidades que, por enquanto, ainda não estão disponíveis para todos os segmentos, mas que a gente já está estudando para poder contemplar, certo? No final da nossa transmissão, a gente vai disponibilizar um link para vocês preencherem com o nome de vocês, o e-mail, para posteriormente a gente disponibilizar o certificado. E nesse mesmo link, a gente conta com a participação de vocês para preencherem, para participarem da pesquisa de satisfação. É muito importante para a gente a participação de vocês nessa pesquisa, para a gente conhecer o olhar de vocês para essa atividade, ok? Então, vamos começar aqui a nossa conversa. Só um minutinho para eu colocar no modo de apresentação. Ok? Então vamos lá. Falando um pouquinho da Controlab, né, nós somos uma empresa que estamos em constante evolução, nós estamos sempre implementando soluções úteis e viáveis para os laboratórios. Então, nós somos uma empresa acreditada e, dentre diversas acreditações e reconhecimentos, somos acreditados pela ISO 17043, que habilita os provedores de insight proficiência. E nesse contexto, nós trazemos aqui algumas soluções da Controlab, né? O nosso pioneirismo em diversas soluções e serviços é o nosso compromisso, né? Reflete o nosso compromisso com você, que é o nosso cliente. Então, falando um pouquinho do nosso fórum, né, o fórum online, ele nasceu da expectativa de melhorar a sua experiência com os nossos serviços e atender às suas necessidades. Então, a gente não está aqui hoje para dar uma aula sobre os relatórios, é mais uma conversa para a gente compartilhar algumas informações em relação aos relatórios, ao Insight de Proficiência, para que vocês possam extrair valor para a rotina de vocês. Okay? Então, o nosso tema de hoje é extraindo valor na análise de relatórios para aprimorar a rotina. Então, como eu me apresentei, né, eu sou a Adriana Vieira, sou supervisora do setor educacional. Também está aqui comigo, né, o Dr. José Antônio Tesser Poloni, que é o nosso gerente educacional. Também está o Cláudio Bastos, que é o nosso gerente de serviços, e não está aqui no slide, mas também está acompanhando a gente, a nossa supervisora de serviços, a Juliana Barroso. Então, falando um pouco do Insight de Proficiência, a nossa proposta de hoje é abordar brevemente a importância do Insight de Proficiência, partindo para a interpretação dos relatórios, um pouco do índice de desvio e as legendas que estão no relatório de avaliação, finalizando com algumas considerações.
Bom, como o nosso propósito hoje é conversar sobre os relatórios do Insight Proficiência, em como extrair valor deles, é sempre bom a gente ter em mente, né, da importância do Insight Proficiência. Então, eu destaquei aqui alguns pontos que eu considero importantes para a gente ter em mente, como, por exemplo, o Insight Proficiência possibilitar mais agilidade e eficiência nas análises de desempenho. A gente vai ver, ao percorrer o relatório de avaliação, o perfil de resultados, a gente vai ver que ele possibilita mais agilidade e eficiência na análise do laboratório, assim como simplifica os processos de auditoria e evidencia conformidade com as legislações, e também aprimora os conhecimentos das análises, além também de possibilitar a comparação mercadológica e a identificação de tendências na rotina que não são percebidas de outra forma, e a gente vai ver isso. Bom, em geral, são 2 relatórios, né, que a gente disponibiliza. Um é individual, que é o relatório de avaliação, é um relatório que vai constar as informações do participante, então é um documento individual, ele é particular do laboratório, e o perfil de resultados, que já vai constar ali um resumo estatístico de todas as informações, né, que foram reportadas naquela rodada. Então, já é um documento público. Então, vamos iniciar com o relatório de avaliação, ok? Muitas das informações que a gente trouxe aqui, que a gente quis trazer para vocês, foram baseadas em dúvidas que a gente recebeu no nosso atendimento ao cliente, ou até mesmo na enquete que nós fizemos previamente a essa atividade que muitos de vocês participaram. Bom, aonde que eu acesso os relatórios, né? Só para a gente começar. A gente acessa pelo sistema online, no menu ensaio de proficiência, tem um tópico de avaliações. Então, nesse tópico, a gente vai acessar tanto o relatório de avaliação, quanto o perfil de resultados, que a gente vai ver mais para o final. Então, começando pelo relatório de avaliação, a gente tem inicialmente as informações do ensaio e do sistema analítico do laboratório. Esse sistema analítico pode ser um método, pode ser o kit. Nesse caso aqui, do módulo que eu estou exemplificando, é um método. Também temos a informação do item enviado para análise do laboratório, o grupo de avaliação, que é onde o laboratório é alocado para poder gerar estatística e ser avaliado, a quantidade de resultados ou participantes, a média do grupo de avaliação, os dados referentes à variação dos resultados, né, o coeficiente de variação e o desvio padrão, a faixa de avaliação do grupo, o resultado do participante, o índice de desvio, que é o ID, que ele vai mostrar a distância, mostra a distância do resultado do participante, né, frente à média do grupo que ele está sendo avaliado, e a avaliação propriamente dita, né, se ele recebeu o critério de adequado, vai ficar a sigla A, inadequado I, não avaliado o NA, não respondido o NR. A gente vai ver mais adiante algumas situações de não avaliados. Lá no sistema online, vocês têm a possibilidade de consultar, lá naquele menu de ensaio de proficiência que a gente entrou para acessar os relatórios, naquele mesmo menu vocês têm a possibilidade de consultar o acumulado geral. Esse acumulado geral, vocês vão consultar o acumulado de cada rodada e o acumulado final até o acumulado geral até aquela rodada vigente. Então, no relatório de avaliação, vamos explorar um pouco a informação do índice de desvio, né? O índice de desvio, como comentei, é aquele dado que vai mostrar, né, o quanto distante o laboratório está, né, da média do grupo. Então, verifiquem aqui nesse esqueminha abaixo, que se o resultado do laboratório estiver entre -1 a +1,
o resultado, ou melhor, se o ID do laboratório, né, um índice de desvio, o valor de índice de desvio estiver entre -1 a +1, o resultado dele estará adequado, estará dentro da faixa de avaliação. O ideal é sempre que ele fique próximo de 0. O 0 é o alvo, né? É o próximo à média. Então, fora dessa faixa aqui, significa que o resultado do laboratório estará inadequado. Então, nesse exemplo aqui do relatório que eu trouxe para vocês, o laboratório obteve no item 2 um valor de ID, de índice de desvio, de 4,08. Então, significa que o valor dele está muito acima do limite superior da faixa de avaliação. Então, ele obteve o critério de inadequado para esse item. Adriana, só um minutinho. Primeiro, boa Pode tarde falar. a todas e todos. Só para convidar vocês, caso vocês tenham qualquer dúvida, tá? Fiquem à vontade para deixar os seus questionamentos, suas dúvidas no chat, ou então levantar a mão para a gente poder iniciar, né, a discussão, ou então elucidar o questionamento de vocês, tá bom? Obrigado, Adriana. Perfeito. Interrompe para a gente poder voltar, ok? Adriana, desculpa te interromper de novo, a sua tela ficou travada. Só um minutinho. Isso. Voltou? Voltou. Ok. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai analisar agora duas situações de índice de desvio, ok? Observem aqui no relatório de avaliação, onde a gente tem dois valores, né, de dois itens, onde nesses dois itens o laboratório obteve dois valores de índice de desvio bem próximos. Bem próximos. E dessa forma ele obteve uma inadequação para esses dois itens. Então, o que a gente pode extrair desse relatório, né? Índices com valores muito próximos e com a mesma base, nesse caso aqui é uma base positiva, de sinal positivo, indica um erro sistemático. Então, o laboratório ele deve começar por avaliar a possibilidade de falhas na calibração, configuração do sistema e interferentes. Uma outra situação que eu trouxe aqui para vocês, aqui com o laboratório, nos dois itens, ele obteve inadequação, mas observem que os valores de índice de desvio dele estão com uma grande variação entre eles. Então, quando isso acontece, pode ser indício de um erro aleatório, né, fora de controle. Então, a primeira coisa que o laboratório pode fazer é analisar os dados do controle interno. Percebam que é o ensaio de proficiência dando indícios de um erro aleatório, quando o esperado seria um erro sistemático, né? Mas que ele também contribui, né? O ensaio de proficiência, no caso, também contribui para identificar esse tipo de erro. E, além disso, o laboratório também pode verificar a preparação de reagentes, pipetagem, variedade no procedimento de teste devido ao preparo do pessoal. Para contextualizar as duas situações que nós vimos, vamos analisar esse gráfico aqui de índice de desvio. Observem aqui, nesse caso, 1 e 2. Que tipo de situação, que tipo de erro vocês acham que o gráfico está demonstrando, né? Que a gente pode desconfiar ao verificar esse gráfico na nossa rotina? Respondem aí para a gente no chat, por favor. Doutor Poloni, Cláudio. Isso aí, pessoal. Vou acompanhar escrevam aqui. aí o que vocês acham, que tipo de erro está aqui nesse gráfico, que a gente vai passar a resposta para a Adriana, por favor. Contamos com a participação de vocês, tá? Participem, pessoal. A ideia do fórum é justamente a interação. Exato. Doutor Ricardo, erro sistemático. Mais alguém? Vamos lá, muito bem. Aleatório. Apareceu mais uma opção aleatório. Aleatório. Uniroyal sistemático, Fábio aleatório. Perfeito, pessoal. Doutora Silvana sistemático também. Então vamos lá, Adriana. Obrigado, pessoal.
Perfeito, obrigada, pessoal. Isso mesmo, nesses dois casos, ele está demonstrando para a gente um erro sistemático. É semelhante à primeira situação que eu mostrei lá no relatório para vocês, né? Índices bem próximos e com a mesma base, né? Com o mesmo sinal, mostrando, né? Dando indícios de um erro sistemático. Agora, observem aqui nessa segunda situação, na verdade, a terceira situação, o terceiro caso, né? Existe também um comportamento diferenciado, né? Que tipo de erro, né, ou de situação vocês acham que o laboratório pode suspeitar olhando esse gráfico, né? Respondem aí para mim, por favor, no chat. Perfeito, doutor Fábio. Doutor Fábio, agora o pessoal está falando aleatório. Doutora Cláudia, doutora Silvana, doutora Gabriela, como erro aleatório, Adriana. Perfeito. É semelhante a isso mesmo, erro aleatório, é semelhante ao segundo caso que eu mostrei, né, do relatório, né? São índices com valores com uma grande variação entre eles, dando indício de um erro aleatório. Percebam aqui, pessoal, a importância de enviarmos, né, 2 ou mais itens, né, nas rodadas, né, que com o envio, né, de 2 ou mais itens, a gente tem a possibilidade de identificar o tipo de erro e identificar mais rápido também o tipo de erro. E isso vai contribuir para uma tomada de decisão também do laboratório, também mais rapidamente. Além disso, a gente consegue, né, como provedor, variar as concentraçõe com mais facilidade, como acontece na rotina de vocês, né? Se a gente mandasse, por exemplo, apenas um item, seria difícil primeiro vocês identificarem o tipo de erro em uma única rodada, e também a gente não conseguiria, em uma única rodada, variar as concentrações, ok? Isso. Adriana, posso fazer uma introdução? Claro. Algumas vezes a gente pergunta qual é o melhor momento de investigar as inadequações, né? Em que momento eu tenho que analisar? Tem que ficar inadequado para analisar meus resultados, né? E aí a gente forma que assim, não. O ideal é que você sempre monitore e faça análises críticas de forma constante, né? Independentemente se seu resultado está inadequado ou não. Né? Porque, por exemplo, aqui a gente ali no exemplo 2 desse gráfico, a gente tem resultados próximos ao zero, né? E dois dos itens estão acima do limite inferior, -1, ou seja, ele está lá com índice de desvio em torno de -0,8, -0,7. Ainda não extrapolou e ficou inadequado, porém, já é um indício de que, na rodada seguinte, se ele não fizer nenhuma ação, ele pode obter um resultado inadequado. Então, a gente chama a atenção de vocês que a análise crítica ela tem que ser feita de forma constante, tá? Independentemente se tem um resultado adequado ou não, inadequado ou não, tá bom? É só isso que eu queria falar. Obrigado, Adriana. Perfeito, Cláudio, muito bem colocado, inclusive. Vamos lá. Até aqui alguma dúvida, Cláudio, doutor Polônio? Não, né? Não, por enquanto não temos nenhum questionamento no chat e nenhuma pessoa ainda levantou a mão também, tá? Ok, então vamos prosseguir. Bom, eu trouxe aqui uma situação do programa do segmento de microbiologia que às vezes a gente recebe nos nossos atendimentos, né? Que é o seguinte questionamento: por que fiquei com inadequado se reportei positivo? Essa é uma situação onde envolve o módulo de água 1, mas também poderia ser algum outro módulo desse segmento, onde o laboratório ele precisa, onde envolve um ensaio de contagem de bactéria. E nesse ensaio de contagem de bactéria, a gente solicita que o laboratório reporte a contagem conforme preconizado nas normas, né? Então, sendo assim, é avaliado o resultado quantitativo. Então, o laboratório, nesse caso, ele obteve o critério de inadequado porque o resultado que ele obteve ficou fora da faixa de avaliação, mesmo ele reportando como positivo. Então, o resultado quantitativo, né, a contagem que ele reportou para a gente, ficou fora da faixa de avaliação. Apenas o valor qualitativo é avaliado quando o resultado é negativo, porque não há uma contagem, né, para ser considerada.
Então, nesse caso, aí sim, o reporte é qualitativo, ok? Eu trouxe aqui para vocês um relatório de avaliação qualitativo, que é um pouco mais simples que o quantitativo, porque não tem as informações de estatística, né, de média, DP, CV, mas temos também as informações do grupo de avaliação, onde o laboratório foi alocado, o resultado aceito do provedor, baseado no consenso e no controle de qualidade do material, o resultado reportado pelo participante e o desempenho do laboratório, assim como no quantitativo, se ele recebeu adequado, inadequado. Também trouxe um relatório semi-quantitativo, comuns nas análises de contagem celular. Ele vai apresentar as mesmas informações do qualitativo, mas recentemente foi acrescentado as informações da estatística, que nesse caso é utilizada a estatística de Quartis, que apresenta a informação da mediana, o primeiro quartil, que representa 25% dos dados, o terceiro quartil, que representa 75% dos dados, e a medida de dispersão, que é o NIQR, que foi inclusive ajustado recentemente, para ficarmos em conformidade com a norma ISO 13528. Bom, ao final do relatório de avaliação, a gente tem algumas legendas, algumas informações na legenda, que é importante porque simplifica as informações que a gente quer colocar, né, no relatório, mas sem deixar de passar as informações. Então, o primeiro aqui que eu sinalizei é que, em alguns casos, pode acontecer de vocês visualizarem o não respondido, o adequado, o inadequado, ou até mesmo o NA08, esse código NA08, com um asterisco, acompanhado de um asterístico. Quando isso acontece, significa que aquele dado, ele foi desconsiderado do cálculo do percentual de adequação. Ele não está contando para esse cálculo, ok? Ainda nas legendas, a gente pode visualizar no relatório de avaliação a sigla EDU, né? Mas o que significa, Adriana, essa sigla, né? Por que isso acontece? Bom, EDU significa ensaio oferecido por educação e tem algumas situações, né, que podem gerar a sua ocorrência. Eu vou citar aqui algumas que são as mais comuns, as mais frequentes, mas se vocês observarem na rotina de vocês, ou melhor, no relatório de vocês, alguma situação que ainda gere dúvida, né, do porquê desse ensaio ser educativo, ser educação, vocês podem nos contatar, entrar em contato com o nosso atendimento para a gente poder analisar aquela situação daquele ensaio que é educativo para poder esclarecer a dúvida de vocês. Tudo bem? Então, a primeira situação que eu trouxe aqui são ensaios com alta variação, né, porque existem alguns casos que os resultados dos participantes, eles não formam uma estatística consistente. Então, nesse caso, quando apresenta uma alta variação, a gente opta por manter aquele ensaio como educativo. É claro que esse ensaio, a gente acompanha a cada rodada, né, constantemente, para verificar se o comportamento dos dados mudou, né, mas até que não mude, até que permaneça o mesmo comportamento, a gente mantém como educativo. Uma outra situação são ensaios com resultados previsíveis. Por quê? Para um dos requisitos do ensaio de proficiência é a gente enviar materiais com resultados desconhecidos, com concentrações imprevisíveis. Então, quando isso não acontece, quando a gente não consegue enviar materiais com essa característica, a gente mantém aquele ensaio como educativo, ok? E uma outra situação são os ensaios calculados, né? São ensaios que necessitam de um outro parâmetro para obter a sua concentração. E eu trouxe aqui um exemplo desse tipo de ensaio,
do segmento de veterinária, né, do módulo de bioquímica 1, um ensaio de colesterol VLDL, onde se o participante utilizar como método calculado, ele vai precisar calcular a concentração do triglicerídeos por um fator. Então, a gente opta por manter esse ensaio educativo para evitar carregar qualquer tipo de erro desse cálculo para avaliação. Então, nesse caso, é mantido como educativo e apenas o triglicerídeos é avaliado. Adriana, Sim? uma dúvida que às vezes é muito comum, né, é quando o ensaio ele é calculado, e então por que que a gente disponibiliza ele no relatório, né? Por que que a gente disponibiliza ele na avaliação? A gente disponibiliza nesses casos porque assim, é um exame que é do dia a dia do laboratório, né? Então ele precisa constar para mostrar que vocês têm ele no escopo e realizam como um ensaio calculado, né? Então aí a gente coloca ele no relatório de avaliação, porém sem avaliar quando tem essa característica que a Adriana acabou de falar, calculado, tá? Só para a gente pontuar que é importante também essa informação. Perfeito, Cláudia. Tá? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês querem pontuar alguma coisa que acontece na rotina de vocês, ou então no relatório que vocês queiram tirar a dúvida com a gente? Aproveita que esse momento é exatamente para isso, né? Esse bate-papo, para a gente poder... já temos um aqui. O Dr. Ronaldo. Boa tarde, Dr. Ronaldo, tudo bem? Ele gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre formação de grupos e o NA21. O NA21 a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas sobre a formação de grupo, eu posso falar um pouquinho, Adriana, ou você quer falar? Pode falar. A gente vai falar também um pouquinho mais à frente no perfil de resultados. Certo, mas só para adiantar um pouquinho, já que eu estimulei, né? Então vamos. Obrigado, doutor Ronaldo, pela pergunta. A formação de grupo, ela se dá quando a gente, claro, sempre respaldado pelas estatísticas, né? Pela norma 13528, principalmente, para a gente poder fazer formação de grupos pares. A gente opta sempre por avaliar como uma hierarquia, vamos chamar assim, o mais específico para o menos específico. Né? O que seria isso, Cláudio? Seria os participantes que utilizam o mesmo equipamento e o mesmo kit vão estar sendo avaliados juntos. Mas, por exemplo, a gente precisa de um número de participantes para formação de no mínimo 3 dados. Se eu não tiver esse número, o sistema vai fazer o seguinte: ele não conseguir avaliar no grupo mais específico. Ele vai fazer uma análise e vai jogar para o grupo kit, que seria um grupo intermediário, né, que vai levar em consideração apenas aquele kit que ele está sendo analisado. Caso seja possível, a gente vê uma possibilidade de uma formação de um grupo método ou um grupo todos os resultados, que seria aquele mais genérico, né, onde engloba todos os kits disponibilizados e aí faz a avaliação. Mas, claro, toda essa análise é baseada em estudos estatísticos. A gente não faz uma avaliação, né, vamos avaliar esse grupo todos os resultados sempre. Não, a gente pode ver que alguns ensaios, como, por exemplo, as enzimas, né, a gente não consegue fazer uma formação de grupo mais genérico, porque depende da temperatura de análise, depende da reação enzimática que está sendo realizada também. Tá? Então, assim, é só para a gente pontuar essa questão de como é feito esses estudos de avaliação de grupo e por que são feitas. Tá bom, doutor Ronaldo? Eu espero ter conseguido falar um pouquinho de forma breve, né, mas que tenha sido de forma entendível. Sim. Ok? A gente tem uma outra pergunta aqui. Por nada, doutor Ronaldo. Fique à vontade para qualquer outra dúvida, tá? A doutora Tamara Ferreira está perguntando no acumulado anual. Como fica o percentual de educação? Ele é somado ao percentual de ensaios adequados para fornecer o aproveitamento global do laboratório? Ótima pergunta, doutora Tamara. Você quer falar, Adriano, um pouquinho? Acho que você pode falar, Cláudio, porque envolve o acumulado, né? Perfeito. Então, doutora, o NA21, como a Adriana vai falar um pouquinho mais à frente também, e o EDU, né, ele entra como apenas um ensaio que foi oferecido, ele não conta positivamente nem negativamente no seu certificado. Né? Ele consta ali no seu relatório apenas para mostrar que aquele ensaio ele foi disponibilizado, porém impossibilitado de ser avaliado.
né, por diversos motivos, ou por variação, ou por não formação de grupo, que seria o NA21, né, ou por conta que é um ensaio calculado. Mas esses ensaios, esses itens, eles não entram no percentual para a obtenção do certificado. Para a maioria dos ensaios é de 80% nesse percentual, então o laboratório precisa atingir esse percentual para poder adquirir o certificado de proficiência. Então, o EDU, o NA21 ou o NA8, né, ele não entra como item avaliado para o certificado, tá ok? Espero ter conseguido explicar de uma maneira mais prática, tá bom, doutora Tamara? Caso a senhora tenha alguma dúvida, pode mandar outra mensagem, tá? E a doutora Vitória está perguntando se a gente vai falar sobre o programa Medicare. Não, doutora Vitória, hoje o nosso assunto é somente sobre os relatórios, tá? Mas o que eu posso fazer? Depois você pode mandar o seu e-mail ou o seu telefone de contato, que a gente pede para a equipe do Medicare entrar em contato com a senhora, tá bom? Vai poder direcionar já esse contato. Perfeito. Deixa depois o seu e-mail que a gente pede para a equipe entrar em contato, tá ok? Adriana, acho que até agora... Pode colocar, ela pode até colocar ali no chat que eu já pego. Isso, bota seu e-mail, doutora Vitória, no chat, que o doutor José Poloni ele encaminha para a equipe do Medicare para eles fazerem um contato com a senhora, tá ok? Adriana, acredito que até agora foram essas perguntas. Perfeito, Cláudio, muito obrigada por ter nada. auxiliado aí nas perguntas. Então, vamos lá, pessoal. Então, falamos do EDU, então vamos para o NPJ, né, que é uma outra situação que pode aparecer no relatório de avaliação, né, mas o que seria esse NPJ? É a não participação justificada. O laboratório ele pode ficar em algum momento, né, no decorrer do ano cumulativo, com atividades paradas por algum problema operacional, como, por exemplo, um equipamento em manutenção, ausência de um kit. Então, ao invés do laboratório simplesmente não responder, ele pode entrar em contato conosco, enviar um documento comprovando aquela situação para a gente poder descontar aquela rodada da pontuação do laboratório. Então, o laboratório ele não fica prejudicado por não ter participado daquela rodada. Porém, esse procedimento, ele só pode acontecer apenas uma vez para aquele determinado ensaio, né? Porque senão pode prejudicar, né, a representatividade do certificado. Então, é importante que o laboratório se atente para só solicitar essa não participação justificada apenas uma vez para aquele ensaio. Eu Okay? posso fazer um complemento? Sim. Deixa eu falar, né? A gente tem também, por exemplo, na bioquímica, bioquímica veterinária, que tem vários ensaios, né? Em uma rodada, eu fiquei impossibilitado de realizar a glicose porque meu kit não chegou a tempo. Eu posso solicitar o NPJ para a glicose e responder os demais ensaios. Mas se na rodada seguinte, o colesterol é que ficou sem o reagente no meu laboratório. Aí eu posso pedir NPJ de novo? Posso. O NPJ é por ensaio, tá, pessoal? Então é muito importante a gente reforçar que se eu tiver uma não participação para a glicose numa rodada e para colesterol numa outra, não impacta a solicitação do NPJ. Tá? Eu não posso ter seguidamente para a glicose, se fosse o caso. Ok? Obrigado, Adriana. Ótimo complemento, Cláudio, porque não é em relação ao módulo, e sim ao ensaio. Então, não interfere se vocês solicitarem para a glicose, como o exemplo que o Cláudio deu, e for solicitar na outra rodada para um outro ensaio, ok? Bom, continuando aqui, a gente vai ver agora algumas situações de não avaliados, né? A primeira situação é o NA08, que é um código, né, que vocês podem visualizar em alguns relatórios de vocês como NA08, que é quando não é avaliado por determinação do grupo assessor, certo? Nesse exemplo aqui que eu trouxe, em um único item, o laboratório ele precisa fazer a diluição
fazer 2 diluições diferentes. Então, para uma das diluições, não foi avaliado. Então, o laboratório recebeu um Na08. Esse Na08, para esse caso, ele pode ter sido aplicado por algum comportamento atípico naquela rodada, às vezes uma distribuição com resultados outlier, né, discrepantes. Então, o grupo assessor optou por não avaliar aquele item, ou, nesse caso, a diluição, ok? Continuando aqui, também vocês podem visualizar um Na10, que é quando não há formação de grupo, ou quando o grupo de avaliação apresenta uma alta variação, né? Então, nesse exemplo aqui do item 2, desse ensaio, a gente visualiza um Na10. E aí vocês podem me perguntar, Adriana, mas como que eu sei se esse Na10 no relatório é por não formação de grupo, ou porque o grupo não foi avaliado, porque apresentou uma alta variação, né? Nesse caso, vocês precisam consultar o perfil de resultados. Observem aqui nesse kit que está sinalizado, que se eu tenho resultados, né, estatísticas no perfil de resultados, e com o coeficiente de variação sinalizado por esse asterístico, significa que o grupo ele não foi avaliado porque apresentou uma alta variação. Se ele não tivesse formado grupo, esses dados aqui não constariam e ficariam com traço, como está esse outro sistema aqui, ok? Adriana, só Sim? para conhecer o pessoal também, para ver o pessoal, como o pessoal podem colocar no chat. Vocês costumam explorar essas informações que a Adriana está apresentando nesse momento? Acho que é importante a gente conhecer isso também. Tem uma gama muito grande de informações aqui que estão sendo apresentadas, e a gente gostaria de saber se vocês costumam acessar elas ou se ficam só naquele ponto lá, tá dentro, tá fora, por que foi, tá edu, tá não avaliado, apenas fica só restrito à informação mais básica. Vocês acessam essas informações, exploram o que tem de informação? Enquanto o pessoal responde, Polônia, eu vou ler aqui mais uma pergunta, tá? O Dr. Fábio fez aqui uma pergunta relacionada ao NPJ, então achei importante responder nesse momento, que a gente ainda está falando um pouquinho sobre avaliação, né? Dr. Fábio, essa questão da justificativa para mandar para a gente, basta mandar uma declaração, sim, informando que está sem o reagente, tá? Como a gente falou, isso daí é feito uma vez por rodada, né, para cada ensaio, por exemplo, como eu falei, mas você pode mandar uma declaração por e-mail, atendimento@controlab.com.br, e aí a gente anexa ao seu pedido, a sua solicitação de NPJ, tá ok? Espero que eu tenha ajudado. E tem uma outra pessoal do Laboratório Uniroyal, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês estão com uma dúvida externa a respeito de uma proficiência que foi realizada. Vocês também podem enviar um e-mail para atendimento@controlab.com.br e aos meus cuidados que a gente faz um atendimento para vocês, tá ok? Aí a gente entra em contato, vê qual é a dúvida de vocês e tenta ajudar. Pode ser assim? O Ricardo fez um comentário sobre a pergunta que eu fiz, né? Ele costuma explorar as informações e justificar os desvios internos e externos. Tem outro comentário que não, fico na informação básica porque não entendia. Justamente, o nosso objetivo com esse tipo de atividade é justamente mostrar, porque a gente percebe que tem muita gente que não conhece as ferramentas que estão ali disponíveis, né? Então, a nossa ideia é justamente apresentar isso, né? Esse tipo de atividade tem esse objetivo mais do que qualquer coisa, provavelmente, que é apresentar as ferramentas que existem. Exatamente, e também mostrar um pouco da cara da Controlab, né? Saber quando vocês precisarem de qualquer informação, qualquer dúvida, tá a gente aqui, né? Podem enviar o e-mail, podem entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para poder ajudá-lo a usufruir da melhor forma possível da nossa ferramenta, tá ok? Conte com a gente sempre, isso é importante. Obrigado, Fábio. O Fábio está elogiando aqui a nossa atividade, né? Então, obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, doutor Fábio, muito obrigado. Pessoal, só vou aproveitar para já colocar aqui no chat
não precisa preencher nesse exato momento, tá? Mas tem aqui o link para vocês preencherem para emissão de certificado e também para pesquisa de satisfação. Então, está ali disponível, né? Em algum momento, até o final da aula, vocês podem clicar ali e fazer essa atividade. Perfeito, Zopoloni. Cláudio, muito obrigada. Bom, vou prosseguir. Qualquer coisa, só me interromper, tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Uma outra situação de não avaliado é o NA12, né, que pode acontece, na verdade, quando o laboratório não reporta o sistema analítico. Ele reporta os resultados, mas não reporta o sistema analítico. Então, o sistema ele fica sem entender aonde alocar os dados daquele laboratório, daquele participante. Ele verifica as informações do kit, não consegue alocar, verifica o equipamento, também não. Nesse caso de amilase, verifica a temperatura, que nesse caso é necessária, e também não consegue alocar. Então, a opção que ele tem é aplicar esse código NA12, que é quando o laboratório ele não reporta o sistema analítico. Isso é ruim para o laboratório, né? Prejudica, porque o laboratório perde a oportunidade de ser avaliado, né? De avaliar a sua rotina naquele momento. Nesse caso aqui foram 2 rodadas consecutivas. Então, o laboratório perdeu a oportunidade de avaliar a rotina dele. Então, é importante que o laboratório se atente para as informações, ao reportar o resultado, se atente para verificar se o sistema analítico foi reportado e, se não, complete o sistema analítico. Tudo bem? Adriana, vocês, só para fazer uma chamada, lembra que eu falei da formação de grupo? Que o sistema precisa identificar onde que ele vai alocar vocês, né? Qual é o kit, qual é o equipamento. Exatamente. Então, quando vocês não informam isso no formulário, o sistema fala, ué, o que eu vou fazer com esses dados? Onde eu vou avaliar? Ele fica meio, vou brincar, né? Ele fica perdido, sem saber onde ele vai avaliar vocês. Então, quando não tem um grupo todos os resultados, né, quando tem um grupo todos, ele consegue avaliar vocês junto com todo mundo ali. Mas quando não tem esse grupo, o que ele faz? Ele tem que aplicar um NA12 para chamar a atenção de vocês, né? Caso isso aconteça, vocês podem estar em contato com a gente. Não, eu esqueci de colocar o kit, o equipamento, mas eu utilizo esse daqui. Caso não tenha disponível lá nas opções, mandar para a gente uma bula do kit, um manual do equipamento, né, para que a gente possa fazer essa reavaliação de vocês, tá bom? Isso é muito importante deixar ressaltada essa informação. Muito Adriana? bem, Cláudio. Deixa eu só iniciar aqui a apresentação, que retornou. Só um minutinho. Tá, ok. Aqui então, enquanto isso eu vou ler, tem mais 2 comentários aqui da doutora Daniele Salgado, que ela falou que explora essas soluções que a gente disponibiliza assim, e algumas vezes ela causa descontentamento, porque o não avaliado, né, relacionado ao não avaliado, pois eles ficam sem resposta quando está certo ou quando está errado. Doutora Daniele, isso daí realmente é uma situação que gera incômodo até para a gente que faz avaliação também, né, e que elabora um programa, né, que para avaliar todo mundo. E quando acontece isso, realmente é um calcanhar de Aquiles, né, uma situação muito chata. Mas é o que eu costumo dizer, é melhor a gente não avaliar do que dar um adequado que não está adequado, né, porque é um processo, a sua rotina pode estar com alguma falha que não foi identificada, ou o inadequado que vai gerar uma investigação sem motivo algum. Né? Por exemplo, pode ser que ficou inadequado, mas o problema não seja o seu laboratório, e sim os outros laboratórios que tiveram aquele desvio todo. Então, nesse caso, a melhor, nunca é melhor, né? Mas vamos falar nesse caso, a menos pior opção é não avaliar. Tá? Esse é um descontentamento que acontece com a gente também. Tá? É só para a gente pontuar. E o doutor Ricardo também está falando aqui que já pegou alguns casos onde foi dado não aprovado, né, ele ficou inadequado, mas quando foi visto a média dos participantes, estava 50% dos resultados para positivo ou negativo. É só para a gente ressaltar como é feita a avaliação, tá bom, doutor Ricardo? A gente faz a avaliação no caso das avaliações qualitativas, né? A gente tem um consenso sim, mas ela não é
o que vai definir se o resultado está positivo ou negativo. A gente faz sempre uma análise prévia daquele material que está sendo enviado, através da homogeneidade, do estudo de controle de qualidade do material, para ver qual era o valor esperado, né? E aí quando a gente tem, algumas vezes, a gente pode ser que envie um material de referência certificado, né, em alguns casos, então a gente consegue avaliar de uma maneira mais assertiva, tá? Então, em alguns casos, isso acontece. Mas caso tenha qualquer dúvida com relação à avaliação, a minha sugestão é envie um e-mail para a gente fazer uma avaliação também, tá? A gente não detém o conhecimento, às vezes a gente pode pegar a expertise de vocês para poder fazer algumas melhorias. Então essa troca é muito importante também, tá ok? Vamos lá, Adriana, desculpa, me delonguei aqui. Perfeito, nada. Então vamos lá. Bom, chegamos a duas situações que podem aparecer no acumulado, que foi até a situação que a gente já abordou aqui, né, mais à frente, o Cláudio abordou, que é quando aparece o código, né, de NA21 e NA22. Esses códigos irão aparecer no acumulado, que é aquela tela que eu mostrei para vocês lá no início, né? Então, nada mais é do que a soma de algumas situações que estarão ao longo das rodadas, né? Então, por exemplo, o NA21 vai ser a soma do NA08, NA10 e o NPJ, ok? Assim como o NA22 é a soma do NA02, o NA12. Então, são situações que vão aparecer no acumulado, que é aquela tela que eu mostrei para vocês no início, ok? E ao contrário do NA21, como eu falei que não conta para avaliação, o NA22 ele conta na avaliação, tá? Ele é como se fosse um não respondido ou um inadequado, tá? Sim. Então por isso que é importante vocês reportarem essas informações corretamente. Sim, até porque ele é a soma ele inclui o NA12, né, que é aquele código que nós vimos que quando o participante não reporta o sistema analítico, então esse prejudica o laboratório, né, então realmente conta para o acumulado. E ainda no relatório, né, ainda na legenda do relatório de avaliação, vocês podem identificar dois asterísticos sinalizados como dado normalizado, né? Há algumas situações, como por exemplo no segmento de microbiologia, né? Eu trouxe aqui o módulo de água 1, que os dados, eles são normalizados, né? Mas por que os dados são normalizados? Porque a gente precisa fazer com que os dados fiquem com uma distribuição normal para permitir a avaliação. Então, sempre quando vocês identificarem esses dois asterísticos, né, tanto na estatística quanto no resultado do participante, no ID, significa que o dado ele foi normalizado, ele foi transformado. Então, por exemplo, aqui no caso desse módulo de água 1, para esse ensaio de contagem de bactéria, o resultado bruto do laboratório está em unidades de formadoras de colônia, UFC por ml. Então, esse resultado a gente transforma utilizando o log base 10 para ser possível, para viabilizar a avaliação dos resultados. Certo? Então, nesse caso aqui, no exemplo que eu estou sinalizando, do item 2, ele foi normalizado para 2,36. Adriana, Sim. a Zine Análises está com uma dúvida. O que seria o ID com dois asteriscos? Pode explicar para ela, por gentileza? Sim, é o índice de desvio, né? Lembra que eu falei lá no relatório de avaliação, quando eu mostrei o relatório de avaliação do quantitativo, e a gente também explorou algumas situações do índice de desvio, né? Que é o quanto o resultado do participante está distante da média, né? Do valor-alvo. Então, esse é o índice de desvio. E esse dois asterístico é justamente para mostrar que esse valor foi normalizado, foi transformado, né, utilizando o log base 10, assim como foi transformado também o resultado do participante, a faixa de avaliação e os dados da estatística, média, desvio padrão, coeficiente de variação. Para quê? Para que os resultados fiquem com uma distribuição melhor e a gente consiga avaliar melhor os dados, ok? Consegui esclarecer? Posso seguir? Pode sim, Adriana.
Tá ótimo. Então, a gente já está chegando um pouco mais para o final da nossa conversa, e a gente vai entrar agora no perfil de resultados, que é um outro relatório, né? É aquele relatório que vai constar o resumo estatístico dos dados, de todos os dados que foram reportados naquela rodada. Então, eu tenho as informações do desempenho dos sistemas. Lembra que eu falei lá no início de comparação mercadológica, que o ensaio de proficiência permite uma comparação mercadológica? É justamente isso, né? É analisar o perfil de resultados para poder fazer essa comparação do desempenho entre os sistemas que estão em uso no mercado, analisar a variação desses sistemas, do desvio padrão, coeficiente de variação. Eu utilizo um sistema que apresenta uma variação de 10%, mas tem outros sistemas no mercado com uma variação de 3%, por exemplo, 4%. Então, será que é viável manter esse meu sistema na rotina? Então, é um tipo de questionamento que vai ajudar na análise crítica de vocês. Assim também como analisar o movimento desse sistema no mercado, né, verificando a quantidade de participantes, de laboratórios que utilizam aquele determinado sistema, kit ou método, certo? Além disso, a gente também tem no perfil de resultados a informação da incerteza padrão do grupo de avaliação. Essa informação, ela está sinalizada, né, está demonstrada com a letra U, e é calculada a partir de uma fórmula, né, 1,25 vezes o desvio padrão, dividido pela raiz da quantidade de participantes, ou também utilizando técnicas de reamostragem. E isso é baseado também pela norma ISO 13.528. Então, a gente traz no perfil de resultados essa incerteza padrão, lembrando que é do grupo de avaliação. Adriana, Sim. acho que não é só válido reforçar, né, essa questão essa informação que está presente no perfil de resultados. É um ponto importante um grupo de informações importantes que está disponível, que é justamente isso que a Adriana ressaltou, né? A gente, a partir disso, vocês podem conhecer quais são os sistemas que estão disponíveis no mercado, verificar qual é o desempenho do sistema que vocês usam e se existe um sistema que tem desempenho melhor do que aquele que vocês estão usando, por exemplo, né? Então, é super relevante essa informação, né? Então, é válido explorar esse lado aqui também desses grupos de informação que a gente fornece para vocês, que vocês têm acesso dentro do sistema da Controlab, né? Conhecer os diferentes sistemas que estão em uso pelo mercado, quais têm melhor desempenho, então, para a partir disso pensar, não, eu posso, ou eu preciso usar, o meu sistema não é tão bom assim, preciso de um sistema melhor, ou não, o meu sistema, ele tem um desempenho bom, legal, posso continuar com ele, né? É super relevante esse grupo de informações aqui, tá? Isso mesmo, doutor Poloni. Então, aqui no ensaio, no perfil de resultados, a gente vai ter os grupos, né, formados, né, a avaliação por grupos, que é a informação, até a explicação que o Cláudio já nos passou, né. Então, a gente sempre vai ter no perfil de resultados, desde do mais específico, né, desde o grupo mais específico, como kit, equipamento, para o menos específico, como o grupo todos kit, por exemplo, aqui no que estamos demonstrando, ok? A gente sempre vai ter do mais específico para o menos específico. Além disso, a gente tem as informações do percentual de adequação para cada um dos itens daquele ensaio, daquela rodada, e o limite aplicado para aquele ensaio, que nesse caso aqui é 25%, um limite fixo. Eu trouxe aqui também um perfil de resultados de exame qualitativo, né? Embora nesse caso aqui de exame qualitativo, que é do segmento de veterinária, anemia infecciosa, a gente avalia a interpretação, mas a gente também solicita o valor que é inserido na análise, né, nesse caso, que é
que é o valor, por exemplo, aqui da metodologia de ELISA. E esse dado a gente disponibiliza no perfil de resultados, porque por muitas vezes o laboratório pode utilizar esse valor para a sua tomada de decisão, para a sua análise crítica, na verdade, né? Comparar, por exemplo, o valor que ele obteve frente à média do grupo. Então, embora não seja avaliado, é importante a gente disponibilizar esse valor no perfil para que auxilie o laboratório na sua análise crítica, por exemplo, talvez em uma inadequação, o laboratório ter mais essa informação para poder auxiliá-lo, certo? E sempre também, embora a gente avalie sempre no grupo todos, até mesmo na interpretação, né, na parte qualitativa, sempre constando o segmento dos kits, né, os kits segmentados, para que o laboratório também possa avaliar o comportamento individual do kit que está sendo utilizado na sua rotina. Então, a gente tem a informação do item, as opções de respostas que foram solicitadas no formulário, nesse caso aqui, negativo, positivo, indeterminado, e o consenso geral. E ao final do comentário do perfil de resultados, a gente tem o campo de comentário técnico. Esse campo vai constar informações complementares, informações relevantes de um item, de uma rodada. Então, é sempre importante que o laboratório, ao final da sua análise dos dados estatísticos, consulte o campo comentário para verificar as informações, né, se tem informações ali que possam contribuir para a sua análise crítica, certo? Principalmente se o item não é qualitativo ou se não foi avaliado, é importante que o laboratório consulte para verificar informações complementares, adicionais, que vão constar nesse campo. Perfeito. Adriana, antes de você passar as considerações, só para continuar aqui uma dúvida que ficou. Sim. Ainda do laboratório Zine ainda, poderíamos considerar o ID como Z-score? Então, doutora, o ID, ele é aquela informação que mostra o quanto o seu resultado se distanciou da média do grupo frente ao limite adotado pelo provedor, né? Então, ele está utilizando a média e o limite para poder definir o índice de desvio. Então, geralmente é 1 e menos 1. Né? Já o Z-score, ele vai utilizar normalmente a variação do grupo. Então, assim, são critérios um pouco distintos. Então, assim, eu acho que a senhora pode optar em escolher um ou outro, mas, sim, o ID ele vai está mais relacionado à distância do seu resultado frente à média do grupo. Tá? Então, assim, eu acho que não sei se eu usaria um em detrimento do outro, tá? O doutor Ricardo, ele perguntou, Adriana, depois eu ia pedir para você voltar lá no slide do perfil de resultados, onde mostra, pode ser esse mesmo, isso aí, isso, está perguntando o que é esse GA ao lado do nome kit, é o grupo 04. É o grupo de avaliação, que vai constar também lá no relatório de avaliação. Lembra que quando eu mostrei o grupo de avaliação, eu falei que é onde os laboratórios serão alocados. Então, se o senhor, por exemplo, está analisando o relatório de avaliação e só quer saber quais são, o que seria esse G8, às vezes aparece o G8 quando é grupo todos, lá no relatório de avaliação, e quais são os outros sistemas que estão sendo avaliados nesse grupo de avaliação, só precisa consultar o perfil de resultados para poder obter mais informações sobre aquele grupo. E aí aqui no perfil só vai saber qual é esse grupo, esse código que vai aparecer lá no relatório de avaliação, se é G8, G4, enfim. Só vai saber qual é esse grupo e vai saber quais são os sistemas, kits que fazem parte desse grupo. Então, no caso aqui, esse kit, esse GA04, é o código que referencia o grupo kit. E dentro desse grupo, eu tenho os kits segmentados, que estão fazendo parte. Certo? Obrigado, Adriana. A doutora Bruna, ela tinha feito aqui uma consideração que aconteceu ela analisando o corpo parasitológico
na avaliação, ela obteve resultados diferentes, né, do esperado. Doutora Bruna, eu vou pedir para a senhora enviar um e-mail para a gente, para o nosso atendimento, porque a gente precisa ver qual foi a rodada, né, qual foi o material enviado, para a gente poder fazer uma análise mais minuciosa, para poder entender essa sua inadequação, tá bom? Então, por gentileza, manda para a gente esse e-mail, que a gente vai chegar na nossa equipe de atendimento e a gente vai discutir junto a eles, tá bom? A doutora, posso continuar, Dana? Tem mais 2 perguntas aqui. Sim, pode Posso? continuar. A doutora Alessandra, ela está aqui, deixa eu só ver aqui só um minutinho, ela é do LACEN, Santa Catarina, e tem uma dúvida com relação ao GA também. Nem sempre o valor descrito em todos os resultados, que é o GA08, né, é o somatório das quantidades de laboratórios participantes. Isto é, porque alguns laboratórios podem ser excluídos do resultado, certo? É possível eu saber o motivo desse laboratório ter sido excluído do ensaio? Então, doutora Alessandra, normalmente o grupo Todos os Resultados ele engloba todo mundo que respondeu aquele ensaio, né? Por exemplo, pode ser que em algum momento a estatística ela tenha desconsiderado um resultado, né? Por exemplo, tinham 80 participantes, e desses 80 resultados, resultados, eu tenho 3 resultados outliers, que o meu sistema, a estatística tratou, né? Os outliers são aqueles aberrantes, né? O sistema tratou, desconsiderou para a estatística, então ao invés de 80, tem 77. Então pode ser que seja essa a diferença que a senhora esteja formando. Se não for, a gente pode tentar entender melhor e ver o que seria essa sua dúvida, tá bom? A doutora Natália também tem perguntas relacionadas à microbiologia. Ela quer saber qual a diferença de contagem total de aeróbios mesófilos e contagem de bactérias aeróbias mesófilas. Essa é a sua dúvida? Tem uma dúvida de análise microbiológica? Isso, só dúvida. Só um minutinho. Tem aqui continuação embaixo, perdão, porque pois no momento de reportar os resultados aparecem esses 2 campos, além de bolores e leveduras. Juliana, você consegue responder a gente? A Juliana vai responder, doutora Natália. Boa tarde a todos. Nos nossos programas de microbiologia, a gente contempla diferentes normas. E algumas normas descrevem a contagem total de mesófilos, que são as bactérias mais os fungos. A gente sabe que tem meios onde crescem os 2 tipos de micro-organismos e o laboratório não segue com a diferenciação, mas a gente também tem outras normas que descrevem essa contagem separada de bactérias e dos bolores e leveduras. Então, por isso que a gente tem todos os ensaios no programa. Se o laboratório faz a contagem junta de bactérias e fungos, ele reporta na contagem total de aeróbios mesófilos, e se ele faz a diferenciação, ele reporta em bactérias e bolores e leveduras separado. Perfeito, Juliana, perdão. Mais alguma dúvida, pessoal? Adriana, até agora não, mas quando tiver eu te aciono, tá bom? Pode continuar. Ok. Então, nós estamos já finalizando, pessoal, estamos chegando, então, nas considerações finais, né? Então, nós conversamos hoje sobre o relatório de avaliação, né? Nós vimos que é um documento individual, nós vimos que ele contempla as informações do desempenho do laboratório para aquele ensaio, naquela rodada, frente ao grupo de avaliação no qual ele foi alocado, no qual ele foi inserido. Então, ele vai conter as informações do participante, é um documento particular, individual, diferente do perfil de resultados, que já é um documento público, né, onde vai constar informações ali, estatísticas de todos os resultados que foram reportados naquela rodada para aquele ensaio. Então, é ele que vai permitir aquela comparação mercadológica que a gente vem comentando desde o início, ok? Então, com esses 2 documentos, o ensaio de proficiência permite, né, ao laboratório evidenciar a conformidade dos processos e permitir também a identificação de falhas que não serão percebidas, né, por outras práticas de controle.
como a gente começou falando, né, da importância do Insight Proficiência, é bom a gente finalizar também vendo alguns benefícios, né, da participação do Insight Proficiência, porque está alinhado, né, as duas informações, né, a importância e o benefício. Então, eu trouxe para vocês aqui dois benefícios. Então, o primeiro é a padronização da fase analítica frente ao mercado. A avaliação, o Insight Proficiência também vai permitir que o laboratório avalie a eficiência do controle interno. Nós vimos isso, inclusive, em um dos casos, ao analisar o índice de desvio. E vai assegurar a sua inadequação em métodos específicos. Vai avaliar e monitorar o desempenho dos laboratórios em ensaios específicos. Vai permitir a identificação de acertos em conformidades, determinar as características de desempenho de métodos já estabelecidos ou novos métodos e tecnologias. Nós conversamos sobre isso quando quando vimos. Só um minutinho, a Adriana perdeu a conexão, ela já vai retornar, tá ok, pessoal? Aproveitando, pessoal, que nós estamos na parte final da atividade, quem ainda não acessou o link para preencher a pesquisa de satisfação e preencher com seus dados para a obtenção do certificado, por favor, aí podem acessar a mensagem com o link que está fixada no chat. Isso. E aproveitando, a apresentação vai ficar gravada, tá, doutora Luana? Juntamente com as perguntas que a gente, caso tenha alguma pergunta que a gente não consiga responder devido ao tempo, a gente vai disponibilizar a apresentação junto com as respostas às perguntas, tá ok? Poloni, temos uma pessoa com dificuldade de acessar o link. Eu testei ele aqui, ele estava operando normalmente. Caroline, tenta com outro navegador, se você tiver disponível, que a gente conseguiu acessar e funcionou normalmente. A Adriana está de volta. Com o Google Chrome funciona, ou talvez, às vezes, né, quando não funciona, pode copiar ele e colar numa nova janela que ela funciona. Conseguiu agora. Obrigado, Caroline. Perfeito. Sim, só que está sem som. Oi, tudo bem agora? Perfeito, Tudo bem. Adriana. Me ouvindo? Sim. Vou fechar aqui. Então, vamos lá. Então, como eu estava comentando, a gente está vendo os benefícios da participação do Insight Proficiência. Não sei se vocês chegaram a me ouvir ao falar da possibilidade do Insight Proficiência permitir a avaliação e o monitoramento, né, do desempenho dos laboratórios em ensaios específicos, identificar acertos em conformidades, determinar as características de desempenho de métodos e novos métodos, né, e tecnologias. Nós vimos isso ao explorar o perfil de resultados e ver a formação de grupos, dos sistemas, né, então é importante a gente fazer essa análise minuciosa do perfil de resultados, onde vai nos fornecer essas informações. E prover também ações corretivas e preventivas. Então, tudo isso para conduzir uma melhoria contínua. Então, pessoal, essas eram as informações, né, que a gente queria compartilhar com vocês nesse fórum de hoje. Primeiramente, eu já agradeço a participação de todos vocês, né, foi muito proveitoso, espero que tenha sido também para vocês. E, se a gente tiver ainda tempo, ou perguntas ainda, estamos à disposição. Exatamente, pessoal. Caso tenha alguma dúvida, alguma outra informação, por favor, pode colocar no chat ou então levantar a mão e fazer pergunta para a gente, tá ok? Muito obrigado pela participação de todos, pela atenção. E a gente, como eu falei antes, a gravação dessa apresentação vai ficar disponível, tá? E juntamente com as dúvidas que foram aqui discutidas, tá ok?
Muito Se a gente obrigado, tiver pessoal. deixado alguma pergunta, né, se a gente não tiver respondido alguma pergunta, ela também vai ser respondida e vai ser disponibilizada junto com a gravação no site, no menu ajuda, tá? Ok, mais alguma dúvida no chat, Cláudio? Não, Só um no minuto. momento não, no Não? momento não tem, não. Pessoal, não deixem de participar da pesquisa de satisfação e também preencher, né, com o nome, o certificado de vocês, para que vocês possam posteriormente receber o certificado. Tem uma pergunta, acho que uma pergunta da doutora Luana. Doutora Luana, a gente não ficou muito claro aqui para a gente, tendo em vista que os métodos farmacopeicos são a referência para os ensaios microbiológicos em medicamentos, a Controlab visa relacionar seus resultados às especificações das mesmas, relacionados à avaliação ou à elaboração do material. Seria essa pergunta, doutora? Perdão. Quais ensaios? A gente tem aqui o doutor Ronaldo, a doutora Cláudia, a doutora Natália agradecendo e parabenizando. A gente que agradece pela disponibilidade de vocês também, pela atenção também. E, assim, deixar sempre o canal aberto, caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer informação, não deixe de falar com a gente, ok? Cláudio, acho que Pode falar. não, é muito legal esse comentário que o Dr. Ronaldo fez, né? É uma forma excelente de aproximar o provedor dos participantes. Isso é o objetivo principal nosso. A gente está sempre disponível, estamos sempre abertos para receber as dúvidas, né, e tentar sanar elas da melhor forma possível. Esse tipo de atividade tem justamente esse objetivo, né? E até só para comentar, né, acho que a apresentação que a Adriana fez, ela mostra muito isso, né, esse lado, e também, né, que tem uma gama de informações muito grande para ser explorada pelos participantes do programa de avaliação externo, informações que chegam, né, na parte do relatório, que ficam específicas ali pro seu laboratório, né, pro seu desempenho, e aquelas informações do perfil que são públicas e permitem a sua comparação, né, então, tem uma gama muito grande de informações a ser explorada, muito mais do que simplesmente ver estou dentro, estou fora. Eu posso explorar essas informações que estão disponíveis para mim, né, para sempre buscar melhoria na minha rotina, tá? E Isso aí. Muito obrigado, Paulo. A doutora Luana, ela retornou aqui a informação relacionada à pesquisa de patógenos. No sistema está positivo ou negativo, mas a referência no compêndio é presença ou ausência. Vou chamar novamente a Juliana Barroso aqui para ajudar a gente. Doutora Luana, nos programas a gente tenta contemplar todas as metodologias, as referências que estão disponíveis. A gente tem participantes tanto nacionais quanto internacionais e cada um referencia de um jeito. Um diz que a presença é ausência, outro positivo e negativo, mas isso já está em estudo para a gente tentar disponibilizar a opção de resposta, de resultado, conforme a norma que o participante utiliza, conforme a referência que ele utiliza. Mas no momento a gente tem que definir um tipo de resultado. Nesse caso de ser presença ou positivo, a gente entende que não tem tanto impacto, mesmo assim, isso já está em estudo. Então, provavelmente, não tem um prazo ainda para a gente conseguir disponibilizar essas opções específicas, mas a gente está olhando isso, está vendo isso. Tá legal? Muito obrigado, Juliana. Ótimo. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, né, esse fórum online, essa iniciativa. A gente daqui, caso tenham mais algumas perguntas, né, alguém queira fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente vai ficar aqui mais uns minutinhos ainda para poder esperar as dúvidas de vocês, tá ok? Caso surjam também perguntas posteriormente, pode encaminhar para o nosso atendimento e a gente dá continuidade. Isso, e mais uma vez só reforçando aquelas dúvidas que a gente não conseguiu responder, ou, né, a gente vai, disponibilizar juntamente a gravação da apresentação, tá ok?
Adriana, acredito então que a gente não tenha mais perguntas. Tá ótimo, pessoal, eu agradeço, então, mais uma vez, a participação de todos, a presença de vocês aqui no nosso fórum, foi muito bom, e encontro vocês no próximo encontro, tudo bem? Cláudio, Juliana, doutor Polônio, muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigada Nós que a todos. agradecemos a oportunidade. Uma boa tarde para todos. Boa tarde para todo mundo. Obrigado pela presença de todo mundo. Parabéns, Adriana. Excelente apresentação. Boa tarde, obrigada.